Gente, vamos continuando com o capítulo 1 do Ashcroft ainda, né? Mas, prosseguindo em frente, na última aula nós determinamos a condutividade AC nos metais, de acordo com o modelo de Drude, e a aplicação mais importante desse resultado, nós vamos ver agora, é a propagação da radiação eletromagnética em um metal. E para tratar da propagação da onda eletromagnética, nós vamos precisar considerar dois termos adicionais. O primeiro é que vai ter sempre um campo elétrico e magnético. E o outro é que nós estávamos considerando campos espacialmente homogêneos, mas na onda eletromagnética esses campos variam no espaço. Então, nós vamos ver em detalhes como é que essas duas questões vão ser tratadas. No primeiro, numa onda eletromagnética, existe sempre o campo magnético presente e isso significa que, em termos de campos ou de forças envolvidas, nós vamos considerar naquela força um termo adicional que é devido ao campo magnético, que é carga vezes o produto vetorial de velocidade pelo campo, que está escrito aqui em termos do momento linear. Bom, como a velocidade dos elétrons é baixa, da ordem de 0,1 centímetros por segundo, mesmo em densidades de correntes bem altas, o que daria 1 ampere por milímetro quadrado, ou da ordem disso aí, o que o livro traz para a gente é que ele faz uma estimativa, e esse termo, ele vai mostrar que esse termo pode ser desconsiderado nos cálculos. Com esse valor de velocidade e considerando os valores típicos de campo magnético, a força magnética ficaria em torno de 10 ordens de grandeza menor do que a força elétrica. Então, o resultado dessa consideração é que dá para desprezar a influência do campo magnético nessa situação, mesmo ele estando presente. Bom, o outro termo é que os campos numa onda eletromagnética variam com o tempo e a posição. E, apesar das equações até agora não considerarem isso, note que o efeito do campo na posição R só depende do efeito do campo elétrico atuando desde a última colisão, que em média está a poucas unidades de livre caminho médio de distância. A questão toda é que a gente está tratando problemas locais. Então, pode ser que essa variação espacial dos campos elétrico e magnético, o magnético a gente já desprezou, seria do campo elétrico nesse caso, pode ser que não seja relevante, e realmente não vai ser. Então, se o campo elétrico variar mais suavemente do que o livre caminho médio dos elétrons, veja que isso equivale ao comprimento de onda ser bem maior do que o livre caminho médio, porque o comprimento de onda vai dar a variação típica do campo elétrico, então a gente pode considerar uma boa aproximação simplesmente substituir de T, que é o campo elétrico sendo considerado homogeneamente, espacialmente homogêneo, substitui por R pelo campo elétrico em função de R e T nas equações anteriores. Ou seja, nós vamos considerar localmente o problema, então não vamos precisar nos preocupar com a variação local do campo elétrico, apesar de saber que ela existe e apesar de considerar um campo elétrico em função da posição. Mas dessa forma nós vamos obter essa expressão que é a lei de Ohm, novamente, a densidade de corrente igual a sigma vezes E, mas veja que tanto J quanto E vai aparecer em função de R e de ômega. Escrevendo agora as equações de Maxwell para o problema, e lembrando que o campo elétrico e o campo magnético vão oscilar nessa mesma frequência representada por ômega, e escrevendo aqui a lei de Ohm, J igual a sigma vezes E, onde esse E eu já escrevi nesse formato aqui,
que nós vamos fazer? Substituir essas três representações aqui nas duas últimas equações que estão aqui em cima. E o que vai acontecer? Onde eu tenho a derivada, o del-del-t, na hora que eu substituo o h nesse formato aqui, a derivada vai ser, ao invés da derivada, vai aparecer um menos i vezes ômega, né? Como a gente está vendo aqui nessa expressão. A mesma coisa aqui nesse termo, onde aparece a derivada do campo elétrico, vai aparecer também um menos i vezes ômega. De modo que, substituindo essas expressões, eu tenho essas duas novas equações aqui. O que nós podemos fazer agora? Pegar essa expressão e tirar o rotacional da expressão inteira. Então, aqui no primeiro membro, a gente vai ficar com o rotacional do rotacional de E, e no segundo membro vai aparecer um I ômega sobre C vezes o rotacional de H. O I ômega sobre C eu escrevi de novo aqui, e ao invés do rotacional de H, eu uso essa outra equação, substituindo o rotacional de H por tudo isso que está entre parênteses multiplicado por E, que vai aparecer aqui então. Pronto, agora a gente usa mais uma propriedade que é o rotacional do rotacional é igual ao gradiente do divergente de E menos o laplaciano de E. Só que esse termo aqui ele vai acabar sendo zero também, porque essa primeira equação de Maxwell diz para a gente o quê? Que o divergente de E é igual a zero. E então, no fim das contas, esse rotacional do rotacional de E, a gente pode substituir por menos o laplaciano, que é o que nós fizemos aqui embaixo. Aqui a única coisa foi ajeitar essa expressão, né? Colocar esse termo todo para fora, apareceu esse 1 aqui, e rearranjar esse outro para ficar com essa carinha. E a gente tem essa equação 1.9. Escrevendo de novo a última equação do slide passado, a gente vai substituir tudo isso que está entre parênteses por um parâmetro único, que vai ser a permissividade dielétrica complexa, de modo a obter essa equação aqui, menos Laplaciano do campo elétrico é igual a ômega ao quadrado sobre C ao quadrado, permissividade AC vezes o campo elétrico. Essa equação tem a forma usual de uma equação de onda. Okay? Então, agora vamos olhar para esse epsilon de ômega, que é a permissividade dielétrica ou constante dielétrica, que a gente substituiu ali o termo entre parênteses. Então, veja que esse termo depende da condutividade, que a gente viu na aula passada, que obedece a essa expressão, é uma condutividade AC, né? Que ela é igual a sigma zero sobre 1 menos i ômega tal ao quadrado. Aliás, 1 menos i ômega tal. E esse sigma zero é justamente a condutividade DC, que lá atrás a gente deduziu que seria NE quadrado vezes tal dividido por N. Então, aqui eu vou fazer, nós vamos substituir esse sigma de ômega na expressão de epsilon, depois substituir o sigma zero, e aí obtém esse termo grande aqui, entre parênteses, né, que agora a gente vai simplificar através da definição de um termo que vai, inclusive, nos ajudar a interpretar esse resultado, que é a frequência de plasma dos elétrons. E o que vem a ser essa frequência de plasma? A frequência de plasma, tipicamente, é uma frequência natural de oscilação dos elétrons, tá? Então, de uma maneira geral, é uma frequência em que eles conseguem acompanhar o campo elétrico aplicado. E se o campo elétrico oscilar numa frequência maior, por exemplo, do que a frequência de plasma, nós vamos ver aqui que os elétrons não acompanham essa frequência, né? Eles não conseguem acompanhar a oscilação e o metal se torna, então, transparente à onda eletromagnética. A gente vai ver caso a caso o que acontece quando a frequência do campo é maior, menor ou igual à frequência de plasma, tá? Muito bem, então, substituir esse termo 4π NE ao quadrado dividido por M
por ômega P ao quadrado, nós vamos obter essa equação 1.10 para epsilon de ômega, que eu vou reapresentar no próximo slide para a gente continuar a discutir. Então, está aqui novamente a expressão de epsilon e nós podemos considerar a situação em que ômega tal é bem maior do que 1, né? Então, altas frequências, nesse caso, os parênteses eles se reduzem a menos i ômega tal, e simplificando, nós vamos ter que a permissividade é dada por 1 menos ômega p ao quadrado sobre ômega ao quadrado. E escrevendo explicitamente a dependência com a posição, que vai ser dada por esse k escalar r aqui na exponencial, substituindo nessa expressão que a gente deduziu agora há pouco, a partir das equações de Maxwell, e fazendo, basicamente, né, substituindo essa expressão de campo elétrico e fazendo os cálculos de acordo com essa equação, nós vamos obter, no caso de ômega tal bem maior do que 1, que k ao quadrado vai ser igual ao epsilon de ômega, né, vezes ômega ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, no próximo slide, eu vou reescrever essas equações, né, a 1.11 e também a 1.12. Lembrando que essa equação 1.12 foi obtida para ômega tal bem maior do que 1. Ou seja, nós temos situação de alta frequência. E então, vamos ver o que acontece nas situações em que a frequência do campo é menor, maior ou igual à frequência de plasma, né? A frequência do campo é essa frequência ômega. Então, primeiro, ômega menor do que ômega p. Nesse caso, o termo ômega p ao quadrado sobre ômega ao quadrado é maior do que 1, e esse conteúdo entre parênteses aqui, na permissividade, ele vai ser negativo, ou seja, epsilon vai ser negativo na equação 1.11, o que significa que k ao quadrado também é negativo e que, portanto, esse vetor de onda, ele é imaginário. Esse vetor de onda, lembra, ele apareceu na exponencial, né? O k escalar r na exponencial que representa o campo elétrico. Então, se esse vetor de onda é imaginário, isso implica que o campo elétrico ele fica proporcional à exponencial de menos kr, né? Se você se lembrar, né, k escalar r, e tinha um i multiplicando, então vai ficar menos o módulo de k vezes r. E de modo que o campo elétrico, então, ele vai cair exponencialmente, né? E dessa forma a onda não se propaga, porque você vai ter uma exponencial real, né, decrescente. E como é que a gente pode interpretar isso? O campo elétrico decaindo exponencialmente ao invés de se propagar. A interpretação física é que a energia é absorvida localmente e, desse modo, a onda, então, não se propaga. Tá? Essa foi a primeira situação. Agora, nós vamos ver outra situação, que é quando nós temos o ômega maior do que o ômega p. Aí, nesse caso, o termo ômega p ao quadrado sobre ômega ao quadrado é menor do que 1, portanto, epsilon vai ser positivo, k ao quadrado vai ser positivo, o vetor de onda agora vai ser real, né? E o campo elétrico ele vai ser oscilatório, né? Ele continua uma exponencial imaginária e, portanto, vai haver propagação de onda. Ou seja, o metal não absorve energia e, portanto, esse metal vai ser transparente à onda eletromagnética. Para que valores aconteceu mesmo? Para frequência maior do que ômega p, né? Uma frequência do campo maior do que a frequência de plasma. Então, nos metais alcalinos, por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai ver, os valores típicos de frequência em que isso acontece estão na faixa do ultravioleta. Bom, a terceira e última situação que a gente vai analisar é o caso limite, que acontece quando o ômega é igual a ômega p. Vamos ver isso agora, como é que fica. Então, para isso a gente vai lembrar aquela expressão que nós já deduzimos lá atrás para ômega p, né? Essa frequência de plasma. Aliás, ele foi definido.
de acordo com essa expressãozinha, e essa expressão, veja que ela envolve uma dependência com a densidade de elétrons. E essa densidade de elétrons, nós definimos, né, como o número total de elétrons dividido pelo volume. Então, nós podemos escrever que o inverso da densidade, ele vai ser igual ao volume. Se eu estiver falando de um elétron, ele vai corresponder, o inverso da densidade de elétrons, né, ao volume ocupado por um elétron. E esse volume ocupado por um elétron, a gente já escreveu lá atrás também no início desse capítulo. E ele vai depender tipicamente desse raio RS que nós apresentamos, tem uma tabela do livro e etc. Bom, substituindo esse valor na expressão da frequência de plasma, nós vamos chegar ao valor aproximado de 2,5 vezes 10 a 16 radiano por segundo. Tá? E como esse tal tem valores típicos em torno de 10 a menos 15 segundos, nós vamos chegar a um valor de ômega t em torno de 25, aproximadamente 25, né? Esse valor satisfaz a condição de ômega tal maior ou igual a 1, que era o requisito que a gente impôs inicialmente, ok? E veja que, calculando o inverso dessa frequência de plasma, nós vamos encontrar os valores típicos de comprimento de onda. De novo, esse C aparece aqui por conta do sistema CGS, né? Mas lambda está escrito aqui como proporcional ao inverso da frequência. E você vai ter a dependência desse lambda com o RS e com o A0, que são valores típicos para cada elemento. E que nessa tabela aqui eles são listados, né? Os lambdas são listados para os metais alcalinos. E veja que a coincidência entre os valores teóricos que são apresentados aqui na segunda coluna é bem boa com as observações experimentais que foram feitas para esses elementos. Então, os valores típicos eles estão aqui entre 2.000 angstroms, ou seja, entre 200 e 400 nanômetros, que é justamente a região do UV. Bom, aqui nesse slide nós temos basicamente uma síntese de várias coisas que nós já falamos anteriormente, né? Quando o ômega é igual ao ômega de plasma, né? Esse ômega P, que é chamado de frequência de plasma, tá? Nós temos a frequência de plasma definida por essa expressão. O nome frequência de plasma, ele define uma situação de movimento oscilatório coletivo, né? Os elétrons no gás de elétrons se encontram em um movimento oscilatório coletivo. Então, realmente, como se eles formassem um gás, né? Um gás de elétrons. Então, a densidade eletrônica, ela apresenta uma flutuação periódica dada por essa exponencial, né? De menos i ômega p vezes t, que é chamada oscilação de plasma ou plasma. Tá? A oscilação de plasma ela é bastante utilizada em diversas situações, né, para o movimento coletivo de elétrons em metais. Beleza? Isso aqui basicamente a gente já tinha abordado, em diversos pontos aí nos slides anteriores. É só um resuminho. Bom, e esse plasma, ele pode ser entendido de uma maneira simples, como sendo um gás de elétrons que se desloca coletivamente por uma distância d em relação ao fundo positivo. Esse fundo positivo são aqueles íons que nós estamos considerando fixos no modelo de Drude, né? Aí, um campo elétrico é instantaneamente gerado, a hora que você tem esse movimento coletivo, né? Instantaneamente você gera um campo elétrico devido a essa variação local de densidade de cargas, né? Imagine nas extremidades de um fio, como é mostrado aqui nesse desenho. Então, uma extremidade fica positiva e a outra fica negativa por conta desse movimento coletivo de elétrons. A equação do movimento, então, para esse gás, ela pode ser escrita como numa expressão, né, onde esse d aqui é a distância em relação a esse fundo fixo, né?
uma expressão que é basicamente a expressão do oscilador harmônico e com essa frequência característica que é o ômega p, tá? E isso, então, explica esse movimento durante a propagação das ondas eletromagnéticas. Beleza, pessoal? E com isso, então, a gente finaliza esse tópico das ondas eletromagnéticas e que é a aplicação mais importante que a gente tem para a condutividade AC aqui no modelo de Drude. O que a gente pode concluir é que os resultados experimentais eles batem bem com o modelo, né? Houve uma boa coincidência aí. Então, o próximo tópico que a gente vai ver agora, em seguida, ele diz respeito à condutividade térmica.